Fala pessoal, começaremos mais algumas aulas de integral, sendo que agora será a série de integral por substituição, onde separarei em 15 partes. Serão apresentados 16 exercícios, sendo que uma das aulas terá 2 exercícios, as demais apenas um exercício em cada aula. Sendo assim, ao término de cada exercício, tente resolver na sua casa inúmeras vezes para que fixe a ideia do que é uma integral por substituição. Aqueles que não viram as aulas anteriores, tanto de integral indefinida quanto de derivadas, eu sugiro que vocês, antes de dar continuidade, assistam essas aulas, pois sem elas dificultará um pouco o entendimento dessas aulas, visto que eu precisarei, nesse tipo de integral, tanto derivar quanto fazer uma integral indefinida. Um termo que utilizaremos bastante nesse tipo de integral é o u e a derivação de u, que é o chamado du. Sendo que eu não consigo resolver esse tipo de integral de maneira simples. Eu não posso apenas tirar esse da raiz e mandá-lo ao numerador, pois eu não conseguirei assim fazer a integral. Por isso eu chamo um termo de u e outro de du, faço a integral de ambos e depois no final eu substituo. Você observará que o termo que sempre sobrará no final é o du. E assim como uma integral, o dx no final ele é anulado e substituído pelo mais c, que é a constante, assim o du sumirá e no local dele nós colocaremos o mais c também. Perfeito? Então, nesse caso, começando os exercícios, eu vou chamar isso que está dentro do parênteses de du. A regra é essa? Não. A regra é a derivada de um componente precisa dar necessariamente o outro. Então, se eu pensar que a derivada disso pode dar isso, possivelmente será esse a regra que nós seguiremos. Nesse caso, eu vou chamar de u x ao quadrado menos 6 e de du esse x dx. Por quê? Você vai entender. U igual x ao quadrado menos 3. Será que se eu derivar isso eu consigo chegar exatamente nisso? É esse o objetivo de uma integral por substituição. Então vamos derivar isso e ver se nós conseguimos chegar nisso. Então du, que é derivada de u, igual derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de menos 3 é 0. Eu acrescento no final o dx. Perfeito? Eu tenho 2x dx nesse du? Não, eu apenas tenho x dx. Então eu preciso continuar aqui, colocar esse 2 que está sendo multiplicado do outro lado, dividindo esse du. Ficará então du sobre 2 igual a x dx. Então eu sei que x dx é igual a du sobre 2. E u é igual a x ao quadrado menos 3. Então agora eu já consigo substituir. Eu coloco exatamente como eu coloquei aqui, mas as formas correspondentes. Então ficará integral. O que eu tenho no lugar do x dx? Eu tenho du sobre 2. Então eu coloco du sobre 2 dividido o que eu tenho dentro da raiz, o u. Aqui eu tenho duas frações. Lembre-se que debaixo do u tem um 1. Então eu preciso pegar essa fração e multiplicar pelo inverso para juntar esses termos. Então fica integral de du dividido por 2 vezes o inverso disso. Então ficará 1 em cima e raiz de u embaixo. Faço a multiplicação de ambos. Ficará integral de du dividido por 2 raiz de u.
pego esse meio, sabendo que aqui tem um 1, eu pego esse meio, extraio da integral, meio integral de du sobre raiz de u. E agora, dando continuidade, eu tiro esse u da raiz, então fica meio integral de du dividido por u elevado a meio. Esse u elevado a meio que está no denominador, eu mando ele para o numerador, meio integral. Se ele está positivo no denominador, mandando ele para o numerador, ele fica negativo. Então fica u elevado a menos meio du. Agora eu já consigo fazer integral. Então, eu sei que numa integral eu preciso acrescentar mais 1 ao expoente. Sabendo que eu tenho meio, menos meio no expoente, eu somo mais 1 fazendo o MMC. 2 vezes 1, 2, menos 1, vai dar 1. Sendo que o valor total vai dar meio. Então, eu copio esse termo que vem antes da integral. Já resolvendo a integral, vai dar u elevado a meio, dividido por meio, o du vai sumir, mais c. Tirando essa fração, multiplicando pelo inverso, eu sei que elas se anularão. Vamos fazer para que você visualize. Meio multiplicado pelo inverso. Ficará 2 sobre 1, multiplicando essa pelo inverso, vezes u elevado a meio, mais c. 2 corta com 2, 1 corta com 1, sobrando apenas esse termo aqui, sendo que ele agora volta para a raiz. Ficará a raiz de u mais c. Agora o que eu faço? O que é u? U é x ao quadrado menos 3. Apenas reescrevo aqui, colocando esse valor no lugar de u. Então a integral disso é raiz de x ao quadrado menos 3 mais c. É isso aí, pessoal. Então começamos as aulas de integral por substituição. Eu sugiro que você assista passo a passo, refaça os exercícios e veja várias vezes até que você entenda plenamente a ideia.